Tudo que Deus espera de você, de mim, de cada um de nós que cremos em Deus, é uma fé bem definida. Uma fé que não vai estar apoiada em circunstâncias, em resultados. Não importa o que está ao nosso redor e nem mesmo a opinião de outras pessoas. No momento em que nós cremos nessa palavra e passamos a obedecer essa palavra, colocá-la em prática, essa palavra passa a se tornar o nosso guia, o condutor, aquele que vai mostrar o caminho que nós vamos seguir. Independente do que aconteça, seja o resultado positivo ou até mesmo as lutas, os problemas e até os negativos, nós nos mantemos crendo na palavra de Deus. É essa definição que Deus quer encontrar naqueles que o servem. Porque o que nós vemos, o que nós temos enxergado, são pessoas que creem em Deus, que servem a Deus, mas somente quando isso lhe é conveniente, ou quando isso lhe traz algum tipo de proveito. E a nossa fé não pode ser dessa forma. Você veja que muitos, até dos que servem a outros deuses, se a gente pode dizer assim, que não têm a mesma fé no nosso Senhor Jesus Cristo, não tem essa fé revelada da palavra de Deus, essas pessoas defendem as suas crenças, defendem os seus ideais. Muitas delas são capazes até de tirar a própria vida, dar a vida literalmente, por um ideal, por uma crença. Quantos já fizeram isso? E não importa o que os outros pensam, o que os outros acham, se é extremismo, se é loucura, não importa. Essas pessoas se mantêm fiéis aos seus princípios, por mais que nós talvez venhamos falar, não, esse princípio está errado, é contraditório, não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas é a crença dela, então ela tem aquela fé bem definida. Como eu falei, pode ser o caminho errado, o altar errado, né? Pode ser aquele que não é Deus, mas ela acha que é, e por ela achar que é, não importa o que os outros pensam, o que os outros acham, e muitos mantêm uma fé muito mais definida do que aqueles que dizem servir a Deus. Esse cenário foi o cenário que Jeremias encontrou quando ele começou a sua jornada como um profeta. E lá no capítulo 2 do livro de Jeremias, ele falou algo muito forte, uma frase aqui do versículo 11 do capítulo 2, você pode ler depois o capítulo todo, é muito forte, mas ele diz assim, ó: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não forem ou que não fossem deuses? Ele falando para o povo de Israel, houve alguma das nações que vocês passaram, que essas pessoas trocaram os deuses delas, mesmo que esses deuses não eram verdadeiros deuses? Em outras palavras, vocês passavam por essas nações, vocês serviam a mim, ao Deus vivo, mas grande parte daquele povo, ou quase todo aquele povo, com raras exceções, se voltavam ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. Mesmo aquelas pessoas vendo a manifestação do poder de Deus, vendo Deus abrindo o mar, por exemplo, né, trazendo o que aconteceu com Moisés, as 10 pragas do Egito, não fez com que os egípcios, muitos deles, se tornassem povo de Deus, se voltassem para o Deus vivo. Mesmo vendo as pragas, mesmo recorrendo aos seus deuses daquela época e não tendo resposta alguma, essas pessoas se mantiveram nas suas crenças e seguiram nas suas crenças, independente que aqueles não eram verdadeiros deuses. Foi essa pergunta que Jeremias, usado pelo próprio Deus, fez ao povo de Israel naquele momento. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, olha só o que ele diz, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Por isso que a dor de Deus é tão grande em ver uma pessoa que, entendendo essa palavra, enxergando essa palavra, escolhe viver no pecado, escolhe viver uma vida toda errada, escolhe viver na mentira, nos vícios. Uma pessoa que entende que existe um verdadeiro Deus, que o Senhor Jesus deu a vida dele na cruz,
que ele se sacrificou por mim, por você, e mesmo assim, essa pessoa não assume a sua fé nele. Você pode dizer assim, não, mas eu creio em Deus, mas se você ainda vive no pecado, vive nas crendices, sabe? Vive nos signos, vive nos horóscopos, vive nas simpatias, sabe? Compartilhando, sabe? Você crê em Deus, crê em Jesus, mas também crê em tudo que lhe apresenta. Qualquer outra coisa, que aquele velho ditado que muitos gostam, né, de falar, vários caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, que é totalmente contraditório com o que está escrito a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não troque a Deus por nada. Não troque a Deus por um momento de prazer, não troque a Deus por uma mentira, não troque a Deus por um benefício momentâneo, sabe? Você tirar vantagem por um tempo, né? por algo momentâneo, uma glória desse mundo. Não troque. Muitos trocaram. Você veja, Deus fez esse questionamento. Você vê tantas pessoas que não servem a Deus. Vocês viram tantas nações que não serviam a mim, o verdadeiro Deus. Mas mesmo assim, eles se mantiveram nos deuses que não eram deuses. Foram firmes, né, nas suas convicções. E hoje não é diferente. Cada coisa que você ouve as pessoas fazendo pelas suas religiões, coisas assim que você fala, meu Deus, como essa pessoa foi capaz de fazer isso por uma religião? Mas ela se mantém firme, confiante de que ela está no caminho certo e não importa o que os outros pensam, o que os outros acham. Quem dera se todo cristão ou toda pessoa que vivesse a fé em Cristo, ou que diz viver a fé em Cristo, também fizesse da mesma forma. Pense nisso, avalie isso, pese isso. Um versículo que quando eu li aqui chamou minha atenção e fez toda a diferença. Se você crê, a partir de hoje tem uma fé bem definida. Não deixa nada nem ninguém influenciar você para trocar aquilo que já foi revelado. Você crê em Jesus, você deu a sua vida a Ele, você se entregou 100%, então não volte atrás. Não troque Ele por nada, absolutamente nada. Porque com certeza, se você manter essa fé firme, você vai agradá-lo. E Ele se agradando de você, como diz o próprio Senhor Jesus, se alguém me servir, o Pai o honrará. Tá bom? Que Deus ilumine você através dessa palavra. E se você crê e quer a nossa ajuda, deixa aí um comentário, quiser deixar um pedido de oração, curta o vídeo aí agora, que ajuda bastante na divulgação. Pega esse vídeo, compartilha, tem um link, né, para você poder compartilhar, pega ali para compartilhar, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você poder receber cada um desses vídeos que entra aqui às 7 da manhã no canal, tá bom? Que Deus te ilumine, que essa palavra possa ter te fortalecido hoje. Que Deus te abençoe.